Bom dia, pessoal. Hoje, 15 de outubro, né? Ou 15 de agosto, estou viajando, de 2022. Hoje aqui é feriado, né? Dia de Nossa Senhora da Badia, da Água Suja. É uma santa que milagrosa. Eles fazem uma caminhada longa. Eu já falei isso no meu canal. Tem gente que sai de Goiânia para cumprir promessa. Eu, quando estava na polícia, eu fazia cobertura desses andarilhos daqui mesmo de Uberlândia, porque são 90 quilômetros de caminhada, é muito caminhada, né? Não precisa disso. Jesus não pediu para sacrificar o corpo. Eu ia na viatura com um colega, tinha que estar levando gente para o hospital, porque não aguentava, os pés enchiam de bolha. Jesus Cristo não pediu isso. Faça uma caridade, doe uma cesta básica uma vez no ano. Tá ótimo. Melhor do que você sacrificar o corpo, arriscar ser atropelado, não é? É muito perigoso. Mas enfim, é o catolicismo, né? O mundo hoje vive em prol do catolicismo, né? Então, a prefeitura respeita o Estado perfeito, né? Respeita o mundo, respeita, né? Respeita também, mudando de assunto, que nós no universo estamos sós, é uma ignorância. Isso na escola do meu filho, em todas as escolas do mundo, ensinam que somos nós. Em aspas, ignorância. Se formos falar isso na sala de aula, que tem mundos mais evoluídos, o cara chama o diretor lá, manda retirar da escola. Enfim, não chega a esse ponto não, né? Mas a verdade é essa, não precisa de sacrificar. Não precisa. Mas enfim, hoje é feriado e segunda-feira ninguém vai trabalhar. Eu vou contar um conto muito bonito aqui de Hans Christian Andersen. Chama O Moleiro e a Sereia. É muito bonito, olha aqui. O moleiro e a sereia aqui, ó. Ó, tá vendo? Esse conto eu li, mas tem muitos anos. Tem muitos anos que eu li esse conto, muitos anos. Mas não de Lebenstein, né? Aquele escritor famoso, alemão, né? Que eu já dei a biografia dele toda. Então vamos lá. Era uma vez um moleiro muito rico que vivia com sua esposa no moinho a pouca distância do lago. A casinha dele era no moinho, coitado. Eram muito pobres, né? Não tinha filhos, mas esperava que Deus lhe mandasse um. Enquanto isso, juntava dinheiro, juntava riquezas e estava sempre alegre, mesmo morando no moinho. Mas daquele dia, a sorte mudou. Os negócios começaram a andar mal, né? Outros moinhos surgiram na vizinhança. Ele tinha um moinho, né? Era um moinho de trigo, ganhava um dinheirinho. Mas começou a aparecer a concorrência, outros moinhos, né? Isso na Europa tem muito naquela época, né? O moinho rodava de engrenagens, né? E tudo para quebrar o trigo, transformar em pó. Começou a aparecer outros moinhos, e a concorrência, e o preço caiu, enfim. Os negócios começaram a andar mal. Outros moinhos surgiram na vizinhança. Os camponeses semeavam menos, eles plantavam menos e vendiam sua colheita antes da moagem. Dentro em breve tudo piorou e o moleiro se viu reduzido na mais negra miséria, coitado. Pelo amor de Deus, coitado. Ficou pobre. O pobre homem, desesperado, passeava à beira do lago, lamentando-se e chorando a própria sorte. Mas um dia em que, sentado sobre uma pedra, à beira de um lago, desse mesmo lago que ele morava, né? A pouca distância do moinho dele, duas estrelas com brincos e um bracelete feito de corais e conchas. Não, peraí. Pulei aqui, desculpe. Um dia em que, sentado sobre uma pedra, à beira do lago, queixava-se assim. Viu emergir da água uma estranha criatura, metade mulher, metade peixe. Tinha os cabelos negros e longos, que flutuavam nas águas, duas estrelas como brincos e um bracelete feito de corais e conchas. Olha como era realmente bonita a sereia, ó.
Ele era metade peixe e os cabelos lindos. Olha aqui os brincos aqui, ó, né? Aqui as conchas, o colar, né? O moleiro lembrou-se de que, naquela manhã, em sua casa, tinha nascido uma ninhada de gatinhos. Alegrando-se, aceitou gostosamente o que lhe propusera a sereia. Se a senhora fizer por mim o que prometeu... Ah, não, estou pulando aqui, meu Deus do céu. Moleiro, disse a sereia. Ela apareceu na água com cabelo bonito e tudo, com 2 estrelas como brinco e um bracelete feito de corais, de conchas. Moleiro, ela falou a sereia para ele. Disse a sereia com a voz doce que é própria de todas as sereias. Por que está assim tão triste? Sereia, respondeu o homem, estou desesperado, porque fiquei pobre e não vejo remédio para isso. Sim, ela disse, sim, há remédio, há um remédio. Continuo sereia. Eu estou pulando aqui, meu Deus do céu. Sereia respondeu, eu não vejo... Sim, há um remédio, continuou a sereia. Eu posso ajudá-lo e fazê-lo rico como antes, 10 vezes mais, se você me der o que hoje nasceu em sua casa. O moleiro lembrou-se de que naquela manhã, em sua casa, tinha nascido uma ninhada de gatinhos. Alegrando-se, aceitou gostosamente o que lhe propusera a sereia. Se a senhora fizer por mim o que prometeu, o que hoje nasceu em minha casa será seu. Seriam os gatinhos, né? Foi a única coisa que nasceu, que eu sabia que tinha nascido, né? A sereia desapareceu no lago e o moleiro voltou para casa cheio de esperança. Aí veio correndo ao seu encontro a velha criada, que não os abandonara nunca, nem na miséria, uma criada antiga, de confiança, né? A mulher agitava os braços em sinal de alegria. Patrão, patrão, gritou, Deus lhe mandou um belo menino. A sereia já sabia disso, e o moleiro, coitado, não sabia, né? Que o menino ia nascer naquele dia. Acabou de nascer. Olha só o que a sereia já sabia, né? Que ele usou de má fé a sereia. A sereia usou de má fé. Isso eu estou falando por minha conta. O moleiro, ouvindo tal notícia, ficou de todas as cores, ficou pálido. Agora compreendeu o ardil da malvada sereia, correu a abraçar seu belíssimo filho e desatou a chorar. A mulher e os parentes que quiseram saber por que chorava, finalmente, a mulher e os parentes quiseram saber por que chorava. Ponto, que tem um ponto. Finalmente o pobre homem decidiu contar-lhe tudo e concluiu: que me importam as riquezas, se perco meu filho, prefiro viver na miséria com ele. Todos ficaram surpresos, né, estupefatos, mas um parente mais velho, mais sábio, sugeriu. Um parente sábio sugeriu: se você não quer que a sereia leve o menino, ele já sabia. Ele já sabia, não sei, que ele era um médium, um vidente, por pensamento ele já sabia. Se você não quer que a sereia leve o menino, não deixa nunca que ele se aproxime do lago. A sereia não pode sair da água e o menino se salvará. O moleiro fez assim. E quando seu filho... Ah não, aqui ele contou, né? Não é que o parente era vidente. Ele contou a história toda, né? E o parente mais próximo sugeriu: não deixe a criança nunca chegar perto do lago, porque a sereia ela é metade peixe e é metade mulher, ela nunca vai poder sair da água e vir andando para pegar o menino. O moleiro fez assim, e quando seu filho cresceu, recomendou-lhe milhares de vezes que não se aproximasse do lago. O rapaz era bom e obediente, por isso aceitava o conselho do pai, embora não soubesse por quê. Enquanto isso, os negócios do moleiro começaram a melhorar, e em pouco tempo ele ficou mais rico do que antes.
mas sempre estava preocupado e não se esquecia da promessa feita da sereia maldosa, né? Sereia pérfida, a sereia do lago. Quando o rapaz completou 20 anos, casou-se com uma excelente moça da vila e que, além de querer-lhe muito bem, amava ele, era muito simpática e bonita. Tinha os olhos negros como carvão e os cabelos negros como as asas do corvo. Como o rapaz era um hábil caçador, o castelão o tomou a serviço, encarregando de caçar animais para a sua mesa, né? Um dia, quando estava caçando sozinho no bosque, o jovem avistou uma belíssima lebre que corria como uma seta. Corria a lebre, corria, ele atrás da lebre. Começou a persegui-la, mas em certo ponto perdeu a lebre de vista. Achava-se agora na margem do lago. O lago que tanto o pai pediu para ele nos aproximar, né? E como sentia sede e a água era fresca e limpa, a água do lago, ajoelhou-se para beber. Estava nessa posição quando 2 braços emergiram e o agarraram rapidamente. A água se agitou, apumejando, e depois ficou de novo tranquila. Desapareceu, levou o menino, levou o rapaz, a malvada sereia. Nossa, mãe. À noite, a mulher do rapaz esperou em vão, velou a noite inteira, e quando amanheceu o dia, principiou a procurá-lo, né? Foi procurar ele. Chegando à beira do lago, viu sobre a relva a espingarda e a bolsa do marido. Então pôs-se a chorar, imaginando que o pobre rapaz tinha sido afogado. Chorou tanto que acabou adormecendo, e em sonho sentiu que atravessava um prado, né, florido, um campo florido, e chegava a uma cabana revestida de rosas, onde uma bela fada de olhos suaves lhe disse palavras de esperança e conforto. Olha aqui a esposa dele, ó, chegou no lago, ó, tá aqui a espingarda dele, tadinho, a bolsa, ó. Ele foi lá beber, a sereia, vap, pegou ele, né? Quando acordou, a pobre moça sentia-se tão angustiada, que decidiu procurar a fada do sonho, fosse onde fosse que ela estivesse. Caminhou muitos dias, muitas noites, e depois de ter perguntado a todas as pessoas que encontrava, conseguiu achar a casinha enfeitada de rosas e também a bela fada de olhos bondosos. Contou-lhe a sua história chorando, e a fada lhe disse: por isso que eu falo, gente, Deus não desampara ninguém, né? Mesmo em contos de fadas, esses escritores sempre colocam Deus, né? São escritores, são espíritos de luz. Esse Lebestein, Hans Christian Andersen, os irmãos Grimm, né? E muitos outros. Vamos voltar à história. Contou-lhe a história, encontrou a casinha de rosas, né? Contou-lhe a sua história, chorando, e a fada lhe disse: na primeira noite de lua cheia, aproxime da margem do lago e penteie os seus cabelos com este pente de ouro. Depois coloque o pente no chão, e qualquer coisa acontecerá. A moça retornou para casa um pouco mais consolada, e esperou ansiosamente que chegasse a noite de lua cheia. Quando viu perfeitamente redonda, soltou os cabelos e os penteou com o pente de ouro. Depois colocou o pente, depôs o pente, eu mudo aqui um pouco a pronúncia, né? Depôs o pente na margem. Então uma onda levou o pente. No mesmo instante, a moça divisou na água o rosto do marido. Ela conseguiu enxergar o rosto do marido pela primeira vez, né? Abaixar aqui por causa do reflexo aqui. Eu já sou feio, né? Pelo amor de Deus, ainda parece que
a claridade aqui, pelo amor de Deus. Ninguém vai ver meu canal mesmo. Mas logo, no mesmo instante, a moça divisou na água o rosto do marido, que a olhava tristemente com amor. Mas logo a água recobriu seu rosto e a visão desapareceu. A jovem começou a chorar, e chorou tanto que adormeceu. Em sonho, viu outra vez a cabana recoberta de rosas e a boa fada que lhe esperava. Logo que reabriu os olhos, a moça pôs-se a caminho. Realmente a fada estava esperando por ela. A fada que estava disposta a ajudar ela, né? Eu coloco esse óculos aqui porque eu fiz a operação para vista, mas só para distância. Eu dirijo bem, enxergo tudo. Mas para ler é complicado. Porque a lente para enxergar de perto e longe é quase 20 mil reais. Não dá para comprar. E plano de saúde não paga, não. Pelo amor de Deus. Logo que reabriu os olhos, a moça pôs-se a caminho, ponto. Realmente a fada a esperava. Contou-lhe tudo a fada, a mulher contou tudo à fada. Botou o pente, veio uma onda, levou o pente, ela conseguiu ver o rosto do marido e foi só. Aí a fada disse, contou-lhe tudo e a fada lhe disse: apanhe esta flauta de ouro. Ponto. Na primeira noite de lua cheia, volte à margem do lago e toque. Qualquer coisa acontecerá. Mais uma vez, a jovem obedeceu. E esperou ansiosamente que a lua ficasse de novo cheia. Foi sentar-se à margem do lago e tocou a flauta de ouro, né? Tocou a flauta de ouro. Então as águas se abriram e o rapaz emergiu até a cintura. Estendeu os braços para a esposa, mas de repente uma onda o recobriu e a visão desapareceu. Dessa vez ele apareceu até a cintura. A jovem esposa, né? Deixa eu ver se tem a figura aqui. A jovem esposa chorou muito novamente, e tanto que adormeceu e sonhou outra vez com a fada. Pela manhã, dirigiu-se para a casinha revestida de rosa, a casinha da fada, na floresta, né? Espere a próxima lua cheia, a fada lhe disse. Sente-se à margem do lago e comece a fiar com esta roca de ouro. Né? Aqui é a roca de fiar. Ó, que antigamente não tinha máquina, era roca, era feita à mão. Ó. Aqui é a roca, ó, né, de fiar. Né? E comece a fiar com esta roca de ouro. Depois, deponha com ela no chão, deponha no chão. Qualquer coisa vai acontecer, disse a fada. E ela fazia tudo direitinho como a fada mandava. A moça aguardou o plenilúnio, né? A época da lua cheia, né? Deve ser. Eu sou meio analfabeto, eu só tenho um segundo grau. Tem palavra aqui que eu não. É porque o livro é muito antigo, eles usam substantivos muito arcaicos, né? E foi sentar-se à margem do lago. Ficou com a roca de ouro e depois colocou no chão, ponto. Uma onda veio e levou a roca embora. Então as águas se abriram e o caçador apareceu de corpo inteiro, mas dessa vez, de um salto, saiu do lago e caiu na margem, junto com sua mulher. Mas de repente desencadeou-se no lago uma tremenda borrasca. As águas se agitaram, começaram a sair e inundaram as margens, envolvendo as árvores e moitas, e os dois esposos foram arrastados para o negro abismo. Antes de sumir sob as águas, a moça invocou: ajude-me, boa fada. A moça julgava que estava a ponto de morrer, mas a fada ouvira o seu chamado e transformou-se rapidamente numa rã. Olha só, a fada se transformou numa rã.
porque na hora que ela colocou a roca, aí o lago veio aquela tempestade, aquelas ondas altas, levou os dois para dentro e a moça gritou: ajude-me, fada. A fada ouviu o chamado e se transformou numa rã. Olha só que interessante. Assim, ela pôde salvar-se, agarrada a uma grande folha verde que boiava junto à margem. Procurou imediatamente o seu marido e o viu transformado noutra rã, coitado. Meu Deus do céu. Também se salvara, agarrando noutra folha. Foi uma sorte, mas durou pouco tempo, pois as águas do lado se agitavam tanto que acabaram separando as folhas e as distanciando uma da outra. A borrasca fazia cada vez mais forte, a tempestade, né? A sereia estava mesmo encolhida, estava mesmo com raiva, a sereia malvada. Finalmente a tempestade se acalmou e a folha, flutuando, tocou a margem. Finalmente a tempestade se acalmou e a folha, flutuando, tocou a margem. A rã saltando para a terra, transformou-se na moça que era antes. Procurou em volta o seu marido, mas não o viu. As águas plúbias do lago ainda se revolviam, né? Estavam agitadas. As margens estavam desertas. Então decidiu a jovem que percorreria todo o mundo em busca de seu marido. E voltou para a vila, onde obteve um rebanho. Para conduzir ao campo. Assim poderia deslocar-se de um lugar para o outro e ao mesmo tempo viver com o que ganhar, porque o marido estava dentro da água lá, ela tinha que sustentar, tadinha. No entanto, o jovem caçador, transformado em rã, tinha tocado a terra, mas num ponto muito distante, e também procurava a esposa em toda a redondeza, inutilmente, ponto. Voltando à forma humana, resolveu sair em busca da jovem. Ele se transformou, né? Na hora que ele pisou na terra, ele se transformou no homem de novo, né? Voltando à forma humana, resolveu sair em busca da jovem e foi trabalhar como pastor em outro lugar. Mas a sereia do lago, que via fugir o cativo, havia lançado sobre os dois esposos o último encantamento. Um dia o pastor encontrou um prado todo florido. Um dia o pastor encontrou em um prado todo florido, uma pastora que apresentava o seu rebanho e tinha os olhos negros como carvão e os cabelos negros como as asas de um corvo. Ele não reconheceu que era a esposa dele. Mas também a pastora não reconheceu seu marido. Apesar disso, saudaram-se amigavelmente e ficaram juntos de guarda dos rebanhos até a noite. Depois, quando as ovelhas adormeceram, encostadas umas nas outras, os dois jovens sentaram-se ao pé de uma árvore silenciosamente. Era uma noite de lua cheia e o pastor sentia-se entristecido. E o pastor, sentindo-se entristecido, apanhou na bolsa uma flauta e começou a tocá-la. A pastora escutava e o som daquela flauta lhe recordou a sua desesperada tentativa. Os objetos que ela tinha jogado no lago, ele guardou tudo, né? No bolso dele. A pastora escutava e o som daquela flauta lhe recordou a sua desesperada tentativa de reaver o marido. Também ele tinha feito soar uma flauta de ouro junto à margem do lago. Também ela tinha feito soar uma flauta de ouro. Então começou a fazer as ligações, né? A moça começou a chorar e o pastor, comovido, perguntou-lhe o que sentia. A moça contou-lhe a sua história e, de repente, se reconheceram. Somente o amor que sentiam um pelo outro lhes tinha permitido vencer a maldade da sereia maldosa do lago. Essa sereia tem que queimar lá no umbral, nas regiões umbrais.
nas regiões umbralinas lá dos planos espiritual, pelo amor de Deus. Isso aí eu estou falando por minha conta aqui. Abraçaram-se felizes, finalmente reunidos depois de tantos abraçaram-se felizes, finalmente reunidos depois de tantos desencontros, e ao amanhecer relataram a viagem em direção a cá. Cada um foi contando o que tinha acontecido, não se esquecendo de parar na casa revestida de rosa, onde morava a fada dos olhos bondosos que os tinha socorrido. Agradeceram a fada 1000 vezes e depois continuaram a viagem. Ponto. O marido voltou a caçar no bosque e a mulher ficou cuidando da casa. Daí por diante, viveram felizes e contentes e nunca mais souberam coisa alguma da sereia do lago, a maldosa sereia do lago. Olha aqueles dois, ó, transformados em rãs, ó, coitadinhos, né? Então esse é um conto daquele mesmo escritor, Lebestein, né? Então, eu esqueci de agradecer no final, no começo, vou agradecer agora. Vamos pedir, fazer uma oração em pensamento, né? Pedir para o Deus Todo-Poderoso, através dos seus embaixadores do amor, da medicina e do direito, que visite esses lares, esses manicômios, né? Onde moram os loucos de todos os gêneros, que ilumine os espíritos deles, muitos deles obsidiados, mas a medicina do mundo não acredita em obsessão espiritual, né? Então dão choque, dão injeções, são um sofrimento louco. Visite os presídios, onde os presos, muitos deles, às vezes presos injustamente, né? Visite os lares, pode ser espírita, pode ser católico, pode ser da religião que você quiser, as criancinhas sem pai nem mãe, vítima da talidomida, sem braço, sem mãe. Isso é caridade, gente. Não é só chegar, toma um cheque aqui de R$1000, o meu motorista vai passar toda semana aqui, dá um cheque de mim. Isso não é doação, isso é dar. Dar é diferente. Isso não isso é deixar. Deixar é diferente de dar. Desce do carro, vai lá visitar as criancinhas, olhar o sofrimento, né? Aos advogados que tiveram um tempinho, se quiserem, que ninguém é obrigado a isso, revisar pega um processo por semana ou por mês, mostra lá para o juiz, doutor, esse cara aqui está preso injustamente, mostra o papel lá para o juiz, eu não sabia não, o senhor pode fazer a petição? Eu mando soltar ele agora. Não custa nada para o advogado, gente, um criminalista bom, livra 2 ou 3 pessoas um mês ou 2 meses, isso é uma ajuda, isso é servir o próximo. Os médicos que visitem os lares junto com a enfermeira, né? A enfermeira que trabalha ele, dão aqueles remédios de emergência, doenças rápidas que podem ser curadas ali mesmo. Eles medicam os doentes, manda ele tomar isso aqui por 7 dias, não custa nada, gente. Num domingo, num sábado à tarde, é possível fazer isso. Foi isso que Jesus de Nazaré pediu. Jesus de Nazaré não pediu para construir essas igrejas ricas, como de Portugal, do mundo inteiro, aquelas igrejas com as estátuas com detalhes de ouro. De ouro. Jesus de Nazaré não pediu para construir isso, não. Jesus de Nazaré pediu para construir um Vaticano com aquelas detalhes de ouro para tudo que é lugar. Jesus de Nazaré pediu para construir centros espíritas, templos de outras religiões. O que Jesus de Nazaré pediu? Amai-nos uns aos outros, ajudar o próximo, servir o próximo. E ninguém faz isso. O que adianta você ir, ouvir o padre falar 1 hora, coitado, o padre ele prepara o sermão dele, o pastor da evangelho, coitado, prepara o sermão dele lá à noite, de madrugada, para falar fim de semana, o mentor espiritual prepara o sermão dele para falar no domingo lá. Quando você sai do centro, sai do Assembleia de Deus, né, o ambiente de crentes, da Igreja Católica, aí a primeira oportunidade de você dar uma esmola, você não vira a cara para trás? Do que adiantou você ouvir o padre falar 1 hora, o pastor falar 1 hora, o mentor espiritual, o rabino? Dá um dinheirinho.
Ah, mas eu não dou porque ele vai beber de cachaça. É uma opção dele beber de cachaça. É um direito dele, é o livre-arbítrio dele. O livre-arbítrio, nem Deus, o Todo-Poderoso, tem poder de interferir. Então doem, ajudem. Ajudem. Essa história aqui prova que o amor vence, o mal sempre perde. E o amor vai vencer nessa guerra da Ucrânia.